Você tinha o sonho de ser um jogador de esporte ou foi só pra ganhar horas de graça na Lan House? Não, cara. Porque não tinha exemplos, né? Não. Tipo, que casos de sucesso. Em 2004 eu quero não. ser aquele cara porque não teve Não, esse cara. é que assim, ó, você tinha... Em 2005, quando eu comecei a jogar mesmo em times em São Paulo, que eu comecei a ir pra Lan House, interior de São Paulo pra jogar, você tinha 2 times que eram exemplos, que eram o MBR e o G3X. Só que fugia muito da cura, porque eram os únicos 2 times que tinham um patrocínio bom e realmente... Isso foi 2005 já? É, o G3X já existia em 2005 já. Caraca, Na verdade, o MBR, cara, ele é de 2003, se eu não me engano. Caraca. Era Arena DBA o nome, aí quando o Paulo Veloso, que era o dono do MBR, entrou, aí virou MBR, mas em 2004, assim. Então, eu já entrei no cenário sabendo que quando eu entendi que era competitivo, eu fui pesquisar em alguns portais antigos demais, cara, antigo demais, nem existem mais. E você sabia que tinham ali times que entendiam, só que assim, eu nunca tive a visão muito clara que eu quero ser jogador profissional e isso vai me render alguma coisa. Eu sempre fiz isso por gostar, cara, porque a emoção de um jogo de CS, de um competitivo, é algo que, assim, dificilmente você vai encontrar. Eu acho que o Takeshi estava aqui falando sobre isso. Né? Que ele falava que não encontrou ainda na vida dele uma emoção tão forte igual você tá no stage. E é isso, cara. Naquela época, você era movido justamente pela paixão de você estar com seus brothers, de você viajar, de você ganhar um campeonato que você gastava 500 pra ir, a premiação era R$400, você ficava no prejuízo de 100, mas você ganhava o campeonato. Caralho. Então, a minha geração foi uma geração mesmo que era pura paixão, cara. Vocês foram pra brincar, por assim dizer. Foi. Eu vi que quando começou a ficar um pouco mais sério, e isso é engraçado que eu tenho na minha cabeça muito claro, foi em 2006, que foi quando eu fui chamado por um time chamado GCBR. Que tinha, naquela época, os 3 melhores times do Brasil eram o GC, que era o Game Crashers, o MBR e o G3X. O GCBR era uma academy, né? Então você se destacava e você ou ia pro GCzão ou eventualmente algum time te chamava pra entrar. E aí eu lembro até hoje, cara, eu tava com meus pais numa pizzaria assim e meu pai perguntou. Em 2006 eu tava, tipo, no último ano do colégio. Não, eu tava no segundo ano do colégio. Ele perguntou, e aí, filho, o que você tá pensando em fazer? Ele perguntou se eu ia fazer o Enem naquele teste e tal. Que era inutilzão nessa época, não sei mais eu nada. falei, pai, eu acho que eu vou jogar, velho. Eu quero jogar. Eu tinha acabado de entrar no GCBR, eu já sabia mais ou menos o caminho. Eu falei, quero jogar. Vamos ver até onde vai. Então, assim, não que eu larguei tudo pra jogar, mas eu sempre tive na cabeça que eu queria continuar jogando. Eu não queria abrir mão, tipo, por exemplo, que muita gente faz, né? Pô, eu vou parar de um lazer que é o jogo e eu vou focar em passar numa faculdade pica pra tentar fazer algum curso. Na minha cabeça, sempre eu quis continuar jogando. Eu quis continuar, continuei. Aí, nesse momento, em 2006, eu comecei a ter um pouco mais a dimensão de que o cenário poderia ficar um pouco melhor. Mas ainda assim era totalmente paixão, cara. Era a vontade mesmo de ser o melhor, de querer estar no melhor time, dos meus brothers. Porque assim, eu tenho, né, uma amizade muito forte com o Guerri, que é coach da Fúria. Tipo assim, a gente estudou junto no pré-maternal, com a avó dele morava perto de casa. E aí, olha que brisa, mano. A gente morou muito perto, ele ia brincar na minha rua, que eu morava numa rua sem saída e tal. E aí, a gente se afastou depois quando eu fui pra 5ª série. Porque a gente fez o primário 3 anos primário junto, ele foi pra uma outra escola, eu fui pra outra, e eu reencontrei esse maluco, cara, jogando num servidor do Terra. E eu lembrei da voz dele, velho. Caralho. Eu lembrei da voz dele, o nick dele era Guerrizinho, eu lembro até hoje. Aí eu lembrei, eu falei, você é o Nicolas, mano? Ele falou, sou. Eu falei, caralho, aqui é o Spaca, velho, é o Guilherme e tal. E aí... ele, tipo assim, a gente se encontrou no jogo, e ele já tava muito mais inserido que eu. Ele era rato de lan house. Ele é muito lan house. Aquela lan house que meu pai não queria que eu entrasse, ele tinha conta free lá. Ele ia todo dia, ele saía do colégio dele, ia pra lá jogar. Então, assim, aí eu comecei a reencontrar ele de novo e ele que me inseriu no competitivo. Que ele tinha acabado de entrar num time chamado Ápice, que é lá do Grande ABC de onde eu sou. E aí um cara parece que ia parar porque ia ser pai e não ia mais continuar jogando. Aí ele falou, mano, cola, tá ligado? Vem assistir um treino nosso e tal. E aí foi quando a gente se aproximou de novo. E aí a nossa história praticamente foi junta desde então, mano. A gente sempre ficou no mesmo time, conquistou muita coisa junto. Então, tipo, eu gostava muito dele. E a gente foi junto, cara, vamos tentar ser o melhor, vamos conseguir junto. Eu não tinha tesão de querer entrar na época no G3X MBR. Eu queria ficar com ele, mais os brothers do meu time. Novo. Vamos tentar, velho. Vamos junto. A gente tinha apoio dos nossos pais, eles ajudavam. A mãe dele ajudava a gente pra caramba. Meus pais me apoiavam. A gente tinha outros amigos que o PRD Par naquela época já ajudava a gente. Então, vamos até onde dá. E foi, cara. A gente conseguiu bastante, assim. Tanto que a gente saiu, tipo, de um time local do Grande ABC pra dali alguns anos estar no 3º melhor time do Brasil. Mas você fez faculdade. Você falou que foi arrumado? Fiz, cara. Então Fiz. entrou Eu me formei. E continuou jogando. Na verdade, mais ou menos. Foi assim. Eu entrei na faculdade de publicidade e propaganda e aí eu
eu falei assim, bom, eu vou jogar mais um tempo pra... Isso em 2008. Eu vou jogar um tempo pra ver se vira. Porque na época eu já tava num time que era considerado o terceiro maior time do Brasil. Eu tinha ido pra Paris em 2007 Porra! pra jogar uma SWC, que era um campeonato Sim. gigantesco, era um dos mundiais que tinha. Tinha outros jogos da SWC? Tinha, cara. Ah, tinha então na tinha SWC. PES, tinha Sim. prova de soccer, tinha outros jogos também. Havia a delegação brasileira pra lá e tal. Eu fui em 2007 pra Paris e eu falei, bom, vamos ver qual é que é. E aí eu entrei em publicidade e propaganda, comecei a cursar, só que, tipo assim, no meio do ano teve um campeonato que foi a WCG, que a gente queria muito ganhar. Eu, Guerri, os moleques que estavam do meu time, a gente queria muito ganhar. A gente perdeu, tá ligado? A gente ficou acho, em quarto. E aí dali eu falei assim, quer saber, cara? Eu acho que essa porra não é pra mim, velho. Não Eu já vai tô há virar. tantos anos, eu tô desde 2005 jogando, há 3 anos aqui, não vai virar. Aí eu parei. Eu saí do time dos moleques na época que a gente tava até morando junto num AP. Foi a primeira gaming house do Brasil. Caralho! Foi o pai do PRD que construiu pra gente, Qual velho. time era? O primeiro time chamava VS1, que era uma marca de um site de equipamento que tinha. Aí o pai dele alugou um AP aqui na Zona Leste, no Pedro II pra gente, lá da estação. Mano, mobiliou. Era um AP com uma sala, um quarto, um banheiro, uma cozinha e era isso. Ele botou uma mesa gigantesca. Caralho. E aí cada um fazia a sua rotina dentro do AP, tá ligado? Que nem eu naquela época estudava, já tava começando a ir pra facu, então eu ia pra lá do dia de semana. De manhã eu ia de lá pra faculdade. O Guerri também tava estudando, alguns caras. Então a gente começou a morar os 5 moleques juntos, cara. Caralho! O pai dele vinha só. E foi nessa época que a gente evoluiu absurdos, assim. Esse foi o absurdos. ano que você considera que você se profissionalizou? Ou foi antes? Não, cara, o ano que eu me profissionalizei foi 2009. Foi quando eu entro então, e no até MBR. lá Não, até foi lá tudo sem salário. brincadeira. Sem salário algum. Participei de alguns times. Prêmiozinhos? Premiação, mas a premiação em campeonatos não eram tão grandes assim. Era tipo R$600, R$700, só que a gente gastava uma nota pra pegar do campeonato. Cara, a gente ia jogar campeonato em Ribeirão Preto, Botucatu, Araraquara, Matão. Ixi, Muito longe. Paris. Não, mas em 2007 foi pra Paris, mas assim, esse rolê de campeonato a gente ia mesmo porque a gente gostava muito de competir. Tô ligado. Era um tesão gigantesco chegar no campeonato e de interior de cidade, vinha times de vários locais, além de São Paulo, de outras cidades também, então a gente jogava lá e não ganhava nada de premiação, cara. O que a gente ganhava muitas vezes era equipamento. Então, às vezes o time patrocinava, o cara conseguia dar um mousepad, um teclado ali, um fone, mas assim, grana mesmo, meu primeiro salário de CS foi no MBR em 2009, cara. Caralho, então você entrou em 2005 nessa brincadeira, 4 anos até render 4 a anos primeira até o remuneração. primeiro salário, cara. Na época era R$1.200. Porra! Era um salário da hora pra um moleque de 19 anos. E ainda mais em 2009 o real tava valorizado, Tava bem. né? Só que logo depois chegou uma crise fodida, né, mano? E aí Sim. frustrou pra caralho verdade. muita coisa. Eu falo que eu fui um cara que, tipo assim, eu entrei no MBR na minha melhor época, na melhor fase de jogo, na pior época do MBR financeiramente, tá ligado? É 2008 que foi a crise do Brasil inteiro, começou em 2008 começou, só que em 2009 reverberou muito, Sim. assim, no MBR. O Paulo Veloso teve algumas empresas que fechou, se eu não me engano, e ele não tinha mais condições com o MBR, cara. Antes de eu entrar no MBR em 2009, o MBR ficava 4 meses na Europa. Os caras alugavam a casa na Europa, apartamento na Europa, ficar na Suécia treinando, disputar os maiores campeonatos do mundo. E quando eu entrei, foi bem no momento que, cara, vem uma crise fodida e a gente não tem mais as condições de ficar mandando o time pra fora todo o tempo. Então foi bem conturbado, assim. A gente, tipo, aproveitei, óbvio, viajei bastante e tal. Mas o MBR mesmo, que era das antigas, em 2009 já não existia mais. Mas como foi? Você achou esperto, não é mesmo?